Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade. Olá, eu sou o Cris. Esse é mais um episódio do Ancião da Cidade. Esse espaço de muito cuidado, de muito amor, de muito respeito e tem se tornado cada vez mais um espaço seguro de um diálogo sobre a ansiedade. Esse tema que tanto tem mexido com a nossa sociedade de uma forma geral, tem emanado dentro de um fluxo muito maior assim da conexão da experiência humana. Muitas vezes a gente tem visto e percebido pessoas muito próximas da nossa trajetória entrando em processos de um desequilíbrio nas suas relações com essa grande questão que é a ansiedade, né? E a gente sabe o quanto que isso se torna uma pauta cada vez mais relevante. Eu sigo aqui na missão, sustentando esse espaço, recebendo aqui pessoas que precisam estar nesse espaço para que elas possam efetivamente compartilhar sobre o seu lugar de fala, como é que elas lidam, como é que a ansiedade ela está para e com as suas relações nas suas vidas. E essas conexões, elas são mágicas, assim, são genuínas e verdadeiras. E hoje eu tenho a grande satisfação, meu coração batendo muito mais forte aqui, até de sustentar esse diálogo, de receber a Yuli Nakazawa. Acertei? Nakazawa, acertou. Nakazawa, lindo, lindo. A Yuli é uma dessas mulheres fortes que eu conectei na minha jornada, em um processo onde eu fui buscar a terapia do som, sound healing, em algumas formas de entender o sound healing, de entender todos os lugares. Mas eu tenho certeza que a conexão que eu tenho com ela vem de outros lugares ainda maiores, assim. E nessa força dessa conexão, eu quero receber você aqui hoje, Yuli, e Obrigada. te convidar para esse espaço, para esse diálogo. E trazendo já esse convite, abrindo para você aí, para que você possa, no seu lugar de fala, na sua história, na sua trajetória, que você possa contar um pouquinho aí quem é a Yuli, o que a Yuli tem feito, os seus movimentos, para que a gente possa seguir aqui na nossa conversa. Seja bem-vinda. Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite. Para mim foi muito especial quando o convite chegou, no momento que eu sigo nesse estudo sobre uma das questões sobre ansiedade na minha vida, mas o momento que você falou é o seu lugar de fala, então isso me deu uma tranquilidade de não precisar estudar sobre os outros, ou sobre essa questão que está viva em quase todo mundo, né, acredito, mas o meu lugar de fala, né, a minha experiência, a minha interpretação e a minha observação sobre o que eu passo. Então, agradeço muito pelo convite e bora lá. Que legal, conversar. Que legal. Yuri, e na sua trajetória, assim, dentro do que você acredita, do que você tem impactado aí na sua vida, né, dentro de todos esses movimentos, né, como é que a ansiedade está presente, assim, qual que é a sua relação, né, para começar já a abrir um pouco esse novelo? A ansiedade na minha vida foi um pouco curioso, porque eu trabalhei 14 anos na indústria farmacêutica. Tá. E metade desse tempo foi com ansiedade, depressão, foi na parte da psiquiatria. Então, eu sentia que eu tinha o conceito do que era, estudava sobre, conversava com os médicos sobre, mas nunca tinha sentido, vivenciado, percebido, né? Ah, não, isso é ansiedade, estou ansiosa. A não ser essas coisas mais... vai acontecer algo, estou ansiosa para isso acontecer. Mas a ansiedade num lado um pouco mais sem controle, né? E aí... Então, eu tinha esses dois lugares, né? O conceito, mas não tinha a percepção, o sentimento, nunca tinha sentido de fato ansiedade.
E aí, nesses 14 anos e nesses 7 anos na psiquiatria, a gente entrou nesse meio aí na pandemia. Tá. E a pandemia foi um lugar de um autoestudo muito grande. Eu faço terapia desde que eu me entendo por gente, para entender o que acontece comigo, o porquê de alguns comportamentos, o porquê de alguns destinos que não era o que eu queria, por que eu vou me colocando lá. Claro. Eu fui entendendo essa autorresponsabilidade das escolhas. E durante essa busca de terapias, eu fui... eu falo que é como se fosse uma caixa de ferramentas, né? Eu fui adicionando mais ferramentas conforme eu fui conhecendo terapias alternativas, junto, né, paralelo, mas junto à medicina, que é onde eu trabalhava. E aí, a gente entrou na pandemia. E eu já fazia algumas terapias, fazia terapia tradicional, psicoterapia, mas também fazia algumas terapias alternativas e como forma de autoconhecimento para ir somando essa minha caixa de ferramentas. Sim. E aí, quando a gente entrou na pandemia, em 2020, o meu ex-companheiro se suicidou. No meio da pandemia, na verdade, no começo da pandemia. Isso foi um impacto muito grande na minha vida, na minha alma, no meu ser, né? Mas, de uma certa forma, hoje, eu consigo trazer que eu fui preparada para esse momento. Então, eu posso dizer que talvez eu me preparei para esse momento conforme eu fui trilhando esse caminho de autoconhecimento. E por que eu trago isso hoje, eu senti de trazer agora, além da nossa conversa inicial. É um lugar muito íntimo meu, né, que eu sinto que serve só para mim, para minha história, né, para esse meu lugar de fala. Mas estudando nesse caminho, eu fui vendo e conhecendo pessoas e ouvindo pessoas e falando, poxa, eu não estou sozinha. Sim. Então, isso me dava uma força de continuar, né? Nesse processo, quando aconteceu, que foi bem difícil, eu senti como se fosse camadas do meu eu. Uau. Então, depois do processo em si, depois de uns 5, 6 meses, eu estava em casa, continuei nas terapias, intensifiquei algumas terapias como ferramenta para não pirar. Lógico. Essa é a verdade. Ainda mais num processo pandêmico. Num processo pandêmico, onde a gente não sabia o que ia ser. Isso. Não podia se relacionar com as pessoas. Eu sou uma pessoa de relações, de estar perto, de conversar cara a cara. Né, de sentir essa energia, essa troca. E aí não podia mais. Então, eu intensifiquei, comecei a usar mais as ferramentas que eu tinha. Olhei para essa caixinha e falei, o que dá para me ajudar a não pirar nesse momento, né? E aí, a primeira coisa foi parar de tentar entender o porquê das coisas. E cuidar do que eu sentia, do que estava acontecendo comigo. Entender o que estava acontecendo e depois cuidar do que estava acontecendo. E aí, passado uns 5, 6 meses, eu estava em casa, fazendo uma meditação, com algumas medicinas que eu faço uso hoje, para aprofundar, né, em como estou, o que está acontecendo, como eu estou hoje, que é diferente de amanhã e assim vai. Então, diariamente, esse check-up, assim. E aí eu comecei, sabe o filme Divertidamente? Sim. Eu comecei a sentir aqueles sintomas físicos. Uau. Minha respiração intensificar e meu coração disparar. E eu pensando, meu Deus, acho que eu vou ter um treco, acho que eu vou morrer. E a cabeça começou a ir para esse lugar de luta ou fuga. E, ao mesmo tempo, nesse processo, eu comecei a sentir um deslocamento de mim mesma, observando essa experiência. Uau. Então, tinha a Yuli sentindo tudo e achando que ia morrer, com a respiração ofegante, com um pânico, querendo sair correndo para onde, o que eu vou fazer, sentindo tudo muito. E tinha uma Yuli que falava, calma, respira, deita, senta, só observa. E foi um choque, porque tudo acontecendo dentro da minha cabeça, sentindo sintomas físicos, mas tinha algo
que eu nomeio como minha consciência, as minhas várias consciências, mas essa que falava calma, que já viu algum espaço que podia se autocuidar. E eu peguei e deitei na minha cama, e eu fiquei ali por horas, tive uma crise de choro muito intensa, de engasgar, enfim, todos esses sintomas físicos. Com certeza. E fiquei ali por horas. Nesse diálogo interno de tô sentindo muito, calma, respira, observa que tá tudo bem, que vai passar. Então, assim, não indico ninguém a fazer isso, foi o que eu consegui com as minhas ferramentas fazer para me acalmar. E para observar o porquê, não porquê, mas o que estava acontecendo, né? De onde estava vindo isso? O que eu estou sentindo agora? Pânico? O que eu estou sentindo agora? Uma tristeza profunda? De onde vem? Não importa, eu estou sentindo agora. Então, vamos sentir. E aí, aí começou essa curva inversa, né? Eu fui me acalmando e me acalmei. E era como se fosse uma criança acolhida ali. De, olha, tá tudo bem, passou, calma. Não vem já para o mental de onde veio, meu Deus, essa situação. Não, só observa. E a partir daí eu comecei esse exercício de me auto-observar quando a coisa está muito intensa. Para primeiro identificar o que eu estou sentindo, para depois saber o que eu posso fazer ou eu posso pedir ajuda, né? Isso foi muito importante também. E aí pedi ajuda para alguns amigos médicos, inclusive, e eles confirmaram o que naquele momento, aquele diálogo me falava, esse conceito de ansiedade e o que você está sentindo é isso. Exato. Então, eu pude ter essa experiência da ansiedade no corpo físico, no mental, no espiritual. Eu sentia uma dor na minha alma, assim. Uau. Foi muito forte. E a partir dali, eu consegui ter mais empatia com o que eu fazia na época, né? Com quem eu falava, que eram pessoas que estavam sentindo isso. Então, como se fosse um processo muito intenso para eu começar a entender outro ser humano. E não que eu tenha aqui, mas isso me fez ter um pouco mais de sentido na vida, claro, nas trocas. Eu tenho na minha cabeça hoje que um dos porquês que eu estou aqui é de aprender a me relacionar com as pessoas, com o mundo, com tudo isso que é muito rápido às vezes para mim. Com certeza. Mas de aprender a me relacionar. E como? Só olhando para mim. Não num lugar egoísta, mas o que está acontecendo, né? Eu acredito muito nessa educação terapêutica desde criança, sabe? Do que parece óbvio, da criança estar chorando e você ajudar ela a identificar o que ela está sentindo. Com certeza. Então, eu tive pouco isso. Então, eu cresci uma adulta que, às vezes, não sabia o que estava sentindo. Chegava na terapia, o que você gosta de fazer? O que você está sentindo? Eu não sabia nomear. Então, eu fui usando essas ferramentas para ajudar a me conhecer um pouquinho mais. Um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. O que serve faz sentido, ótimo. O que não serve, valeu para experienciar, guarda na caixinha. Em algum momento, talvez sirva. Mas tudo isso me fez entender um pouquinho mais e fazer mais sentido estar aqui. Olha que lindo, né? E olha assim, quando você falava, acho que a minha cabeça ela foi em vários lugares, assim. Mas principalmente você me trouxe a razão de ser desse espaço aqui. Porque, e eu falo isso principalmente em todos os episódios, que o ancião da cidade não sou eu, né? O ancião é esse lugar mais próprio, mais genuíno, mais verdadeiro, que está dentro da gente, que muitas vezes esse saber interno, né, essa conexão com o nosso lugar mais íntimo da nossa vida, e é lá que reside, né, a anciã, o ancião, e muitas vezes a gente deixa de acessá-los e fica buscando resposta, buscando entender o porquê que as coisas acontecem. Enquanto você falava, e honrando todo esse processo que você vivenciou, muito forte, e te agradeço por vulnerabilidade tão linda a sua de trazer aqui nesse espaço. Com certeza o que você viveu, outras pessoas vivenciam todos os dias, e a sua fala ela pode ser um remédio para a alma de muita gente que está nos ouvindo aqui. E nesse lugar do ancião, né, e da anciã,
Eu projeto que quando você traz a voz da Yuli que diz para você, calma, tá tudo bem, é essa sabedoria interna que nos permite acessar. Quanto mais a gente se prepara para se entender, para se olhar, mais a gente se percebe que a gente está preparado para acessar essa sabedoria. Às vezes a gente não consegue acessar porque a gente também não está intencionando, a gente não está dando abertura para o que emerge de dentro da gente. E é muito sobre isso, esse processo do se autoconhecer, né? De autocuidado, autorresponsabilidade. E aí, além de me levar nesse lugar do ancião, você me trouxe exatamente para essa clareza e esse entendimento de como é que a gente consegue efetivamente acessar as nossas emoções, acessando e se conectando com as nossas emoções, entender que a dinâmica da vida e a forma como as coisas acontecem, não necessariamente elas são as coisas que a gente quer, do modo, da forma, com a intenção e com a intensidade que a gente quer. Eu tenho aprendido, Yuli, para mim está sendo uma grande escola, muito difícil, esse lugar da gente perceber que não é sobre controlar, não é sobre dizer como tem que ser. Muitas vezes a gente só precisa sentir, né? E quando a gente está aberto e a gente sente, emerge aquilo que efetivamente precisa acontecer. Então, enquanto você falava, eu fui tecendo essa construção e você me levou para esse lugar. A gente se conectou com a terapia do som, né? E foi muito mágico os dois processos que eu vivi com você e com todo o grupo que ali estava. A gente viveu o processo do fogo, né? Como é que a gente pode construir, formatar, entender e preparar rituais, né? Com a concepção da terapia do som, utilizando o som como algo que atua como uma belíssima ferramenta de cura. E aí, se a gente fala de cura, ele dialoga diretamente com a ansiedade. E também num fluxo de mais fluidez, de mais água, onde eu fui experienciar também a terapia de som nos lugares mais íntimos, né? Porque uma coisa é quando você está no coletivo, onde a gente está sustentando as nossas relações, seja no trabalho, seja em todas as perspectivas da nossa vida. A outra coisa é quando a gente vem para a nossa intimidade, e aí o diálogo é interno, a conversa é interna, e aí é muito mais difícil a gente sustentar essa conversa do que no próprio campo, né? Sim. E como é que a terapia de som, ela chega na sua vida e como que ela dialoga a partir de todas essas questões que você traz? Viu? É um caminho que ele vai... É muito engraçado, assim, eu acho. Ele vai se juntando, vai tecendo e em algum momento faz sentido. Então, eu já desencanei dessa coisa de, poxa, tentar entender as coisas ou controlar, como você disse, né? Porque ainda bem que as coisas não acontecem da forma que a gente mentalmente consciente quer. Porque senão, acho que a gente perderia essa coisa mais rica que é o sentir, que é a troca que vem de um lugar que não é mental, né? E aí onde a terapia do som, onde eu encontrei essa ferramenta, né? Na terapia, na pandemia ainda, né? Durante a pandemia, nesse processo todo do luto, eu comecei a olhar que as ferramentas que eu tinha não eram suficientes. Eu precisava mergulhar um pouco mais profundamente. E aí, por fazer terapia tradicional a vida toda, quase que eu me dei alta da terapia, porque eu falei para minha terapeuta maravilhosa, olha, sinceramente, eu acho que a gente não está avançando. Não sinto, eu acho que a gente estagnou. Pode ser até um controle da minha mente inconsciente, mas não consigo mais avançar. Então, eu preciso ir para outros lugares, né? E aí, continuei lá, né, com essa consciência que eu estava, que talvez a minha mente estava bloqueando, me sabotando para não aprofundar, e eu precisava de técnicas, talvez, ferramentas que burlassem a minha mente para aprofundar, porque a minha mente tem essa tendência de controlar. Então, já conhecendo um pouquinho disso, eu falei, eu preciso de algo que fure essa camada, né, que é forte. E aí, durante a pandemia, eu fui impactada com a propaganda do curso, e eu falei, eu vou lá. Era uma das poucas coisas que estava acontecendo. E aí, fui lá. E tudo que eu sempre
sonhei desde que eu entrei no autoconhecimento, que era a minha dificuldade da troca com pessoas quando a gente tem a fala, quando a gente tem a interpretação própria da sua experiência, que é uma interpretação de várias que podem ter. Com certeza. Mas quando você tem alguém que interpreta também a sua experiência. Isso é rico porque é um outro olhar, mas é delicado e pode ser perigoso. Então, durante esse tempo eu pensava, não consciente, né? Mas eu pensava, será que não tem algo que eu consiga fazer essa terapia dentro da minha bolha, olhando para mim, sabe, ali no seu travesseiro, que é você com você mesmo, com a sua verdade, Sim. com o que você sente, você pode falar, poxa, eu tô fraca, poxa, não consigo, poxa, tô sentindo raiva, que você pode ser honesta com você mesmo, que talvez você se julgue, mas Claro. é você ali. E aí eu conheci a terapia do som, fui fazer o curso. E eu lembro que a primeira vivência que eu tive com tambor oceânico, quando eu fui tocar, eu falei, nossa, meu Deus, ai, que pesado, minha mente, né? Ai, tô cansada. Quando eu recebi, aquilo atingiu minha alma num lugar tão profundo que eu desbloqueei um choro muito forte. Muito intenso. Até hoje eu não sei de onde vem, porque eu desencanei, né, de procurar respostas. Com certeza. Mas eu mergulhei em sentir. E aí eu mergulhei num processo. Eu estava fazendo o curso, mas eu me permiti mergulhar no que eu estava sentindo e senti que era um campo seguro e precisava acontecer e aconteceu. Então foi muito intenso. E aí eu falei, poxa, existe algo que te conecta a você mesmo, que não tem a interpretação do ser humano, que não tem fala, que é pelo som, que é ancestral, né? Que a música se conversa por si só. Os músicos no mundo inteiro não falam a mesma língua, mas quando tocam, eles se conversam. As almas se conversam, né? E eu achei incrível. E aí eu falei, eu vou estudar isso. Mas não pensava em trabalhar com isso. Falei, vou mergulhar porque eu quero sentir mais, quero saber até onde vai ou até onde eu consigo ir. E aí fiz todos os cursos e aí mergulhei. E aí queria levar isso para todo mundo que queria chegar. Então saí do curso, comecei a atender todo mundo e mergulhar nos instrumentos e meditar sozinha e tocar para mim. E as milhares de possibilidades de autocuidado. Eu falei, meu Deus, isso é incrível. E aí eu recebi o convite para trabalhar na escola e foi uma transição que eu já tinha mentalmente começado sobre uma roupa que não me cabia mais, mas o que eu vou fazer agora? Só tá fiz aqui, isso né? minha vida inteira. Eu tenho que olhar para isso. Eu tenho que olhar para isso. E tomar uma decisão. Exatamente. E aí apareceu, então as coisas foram aparecendo, não? Eu acho que a partir do momento que você está um pouquinho mais consciente que ontem, você consegue fazer escolhas melhores para você no dia a dia. Sim. No escolher tomar essa água, ou no escolher, sei lá, se cobrir quando está com frio, escolher não segurar um xixi, sabe? Coisas básicas de autocuidado que vão te trazendo mais firmeza para fazer melhores escolhas quando você vai para o mundo, para se relacionar, né? Então, a terapia do som foi muito forte para mim, nesse lugar de conectar. E foi essa magia de não ter a fala, né? Algo sem fala que te conecta e que te leva para lugares incríveis dentro de você. Claro, claro. Olha só, né? Você traz essa conexão ancestral do som, né? E essa perspectiva de como é que, a partir da música, né, a gente pode criar uma conexão universal, né? E o poder ancestral, ele tá nesse lugar, assim. E muitas vezes a gente não está honrando e a gente não está intensificando esse reconhecer, esse perceber e esse sentir que para a gente estar aqui, muitas e muitas e muitas e muitas histórias dentro do fluxo da ancestralidade passaram até que a gente chegasse até aqui, né? E se a gente consegue entender a dinâmica e a dimensão de perceber que essa quantidade de histórias vividas, sentidas e percebidas para a gente chegar até aqui, a gente começa a perceber que a vida ela é algo muito mais complexo, algo muito maior do que a gente imagina. Agora, ao mesmo tempo que o som ele introduz
numa conexão ancestral, uma linguagem universal, a sua fala me leva muito, muito, muito para esse espaço da vulnerabilidade, né? Porque a gente não foi educado na nossa trajetória de vida, desde pequeno, né, desde criança, até na nossa escola, ninguém nos ensina a ser vulnerável, né? Ninguém nos ensina a efetivamente contar o que a gente está sentindo aqui dentro. Pelo contrário, né? A gente é educado, ensinado para construir máscaras, construir imagens, e a gente vai vendo cada vez mais, e eu vejo isso em torno dos contextos onde eu estou, muita gente sustentando uma imagem que efetivamente por trás e por dentro não é nada daquilo. E isso acaba levando a gente para um lugar que chega um momento que a gente não consegue sustentar. De alguma forma, em algum momento, aquilo que não é genuíno, aquilo que não é verdadeiro, a gente não vai conseguir sustentar. Sim. Principalmente numa sociedade contemporânea, na era da complexidade, onde a gente tem que dialogar o tempo todo com o caos, com a incerteza, com o que é dual, né? Então a gente tem que estar o tempo todo buscando sobre isso. E no lugar da vulnerabilidade, Oli, a gente se permite criar conexões genuínas e verdadeiras, né? E olha que interessante, né? A Yuli, e agora eu tenho muita clareza do porquê que você está aqui, né? A Yuli, que eu conheci como terapeuta do som, que foi a minha mentora, a minha guia nesse processo, é também, né, uma mulher com as suas questões, né, que se relaciona intimamente com um eu interior que está o tempo todo buscando, né, esse equilíbrio, e aí trazer um pouco também do que a gente vivencia e aprende junto com a terapia do som, né, que é esse equilíbrio entre o corpo físico, o corpo-mente, o corpo-espírito, e como que essa dinamicidade faz com que dentro da gente emerja algo que entra na mesma frequência, né? Uhum. Eu vejo que quando a gente traz o som nesse processo, ele é sim uma ferramenta poderosa para que a gente acesse essa frequência e muitas vezes dispare processos que precisam ser disparados, como no seu caso você trouxe, né, um choro forte, um choro intenso. Ao mesmo tempo, a gente vê, e teve um episódio aqui que o Edu teve aqui falando, inclusive, e ele trouxe isso de uma forma muito simples, mas muito poderosa, que é muito sobre isso, né? A depressão, ela está super e hiper conectada com o passado. A gente está querendo entender por que as coisas aconteceram, a gente se prende, a gente se coloca no porquê que as coisas foram e como elas foram, e a gente fica tentando encontrar respostas do passado, né? Muito desse sentir. E a ansiedade, ela está nesse lugar do futuro, onde a gente está criando projeções, criando, às vezes, vozes internas, construindo cenários maiores do que a gente é capaz de acessar, de aceitar. E a grande beleza disso tudo, nesse lugar do equilíbrio do corpo físico, do corpo-mente, do corpo espiritual, é a gente perceber que não é sobre passado e não é sobre futuro, né? É sobre estar aqui presente, com a qualidade, com a devida verdade que a gente precisa estar no presente, né? E às vezes, para estar no presente, a gente precisa acessar quem nós somos. A gente precisa acessar que lugar é esse, né? Onde que está o que é necessário ser colocado a serviço da vulnerabilidade. Só que é muito mais fácil a gente fugir. É muito mais fácil a gente não se permitir acessar esse lugar. Como você falou, a gente não tem um estímulo, né, sobre ser vulnerável, estar vulnerável. Então, muito pelo contrário, né? Desde sempre, não, você tem que ser forte, engole o choro. Não sei se para todo mundo foi assim, mas tem um pouco disso, né? Sim. Tem que ser forte, não chora e tudo mais. Acho que hoje a gente está num caminho, principalmente com esse acesso, né, e a divulgação e as trocas de seres humanos, de experiências humanas, em que pode sim, sabe? Às vezes as pessoas me olham nesse contexto, né, do curso, do estudo, e falam, mas você passa uma imagem. Eu falo, gente, mas tem um ser humano dentro. Com certeza. Que acorda e às vezes não está bem, que tem as suas vulnerabilidades, que tem gatilhos, né? Então, assim, hoje eu acho que, inclusive, a internet ajuda um pouco nisso, do que você olha na foto, na imagem, no avatar, né? Mas ali dentro tem uma alma, tem um ser.
tem os seus anciões, né? Então, assim, normalizar que tá tudo bem a gente não acordar bem, normalizar que tá tudo bem eu falar, Cris, hoje eu não tô bem, né? Esse seu carinho, esse seu cuidado, para mim faz muito sentido estar aqui. Só de ouvir isso. Né? Eu venho desse mundo corporativo que eu escolhi em algum momento estar e que me ensinou muito, inclusive sobre isso. Somos seres humanos que se preocupa e se importa com outros seres humanos? Será que quando eu tive uma experiência esse final de semana, que eu fui na Feirinha da Liberdade, que eu sempre quis ir para lá, né? Essa parte minha japa, assim, de querer comer e querer saber. E eu tive uma experiência muito louca de ansiedade lá. Porque eu me coloquei num contexto de muita gente, de muito calor, de, sabe, tudo o caos instalado. Sim. E eu não pensei muito e fui. E chegou em algum momento, eu estava no meio de um monte de gente, né, querendo a mesma coisa que eu, que é comer alguma coisa diferente, conhecer, mas ali não dava para se relacionar. E ali naquele momento que eu comecei a passar mal, a sentir esses sintomas um pouco, né, de fobia, de coração acelerado, eu parei onde eu estava e eu comecei a olhar as pessoas. E eu ficava pensando, será que todo mundo que está aqui está bem em estar aqui, nesse contexto de não dá para se mexer, não dá para... O que eu estou fazendo aqui? E aí eu falei, peraí, eu estou olhando para lá, agora olha para cá. Aqui tá bom para você, não tá bom. Então faça a escolha de não estar. Vai embora. Você idealizou uma coisa, não aconteceu, vai embora. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas esse é um processo. Tá tudo bem é um processo. Porque em algum tempo atrás eu ficaria frustrada. Como que eu não vi que é um domingo, que vai ter muita gente e tudo mais. Então, assim, tá tudo bem. Eu fiz uma escolha errada para mim. E tá tudo bem. E essa nossa capacidade de fazer escolhas e de tomar decisões a partir do que a gente acredita, né, Yuri? Porque a gente vai percebendo, e isso é uma das coisas que eu mais falo em todos os lugares onde eu estou, que a gente fica projetando as nossas escolhas e os nossos desejos a partir da percepção do outro. E aí a gente quer responsabilizar o outro sobre aquilo que a gente deveria efetivamente assumir que a responsa é nossa. Então, quando eu tomo a decisão de estar num ambiente e eu percebi que esse ambiente não está me favorecendo ou não está de acordo com o que eu escolhi, eu vou ficar porque eu preciso estar, ou eu vou tomar a decisão de, tá tudo bem, eu vou seguir meu fluxo, eu vou entender o que vale dentro de mim. A sociedade seria completamente diferente se a gente entendesse que a responsabilidade de tudo que está na dimensão da experiência humana começa com a gente. Que é a partir das nossas escolhas que a gente vai colher aquilo que a gente está plantando e efetivamente a gente está semeando. Então, se a gente consegue perceber isso, a gente para de responsabilizar as nossas amizades que não são legais, o nosso trabalho que não é massa, a nossa relação, o nosso casamento que não entrega, porque às vezes a gente é fácil, né, colocar essa responsabilidade no contexto e não assumir que é nossa. Sim. E olhar, esse momento tá mágico, a minha vontade é de não parar, como sempre, os papos aqui são sempre muito profundos. Mas eu queria, caminhando para encerrar esse nosso encontro, eu queria abrir um momento de práticas mesmo, assim, o que você, além de tudo isso que você já trouxe, né, o uso das medicinas, consagrar as medicinas, né, e entender que aquilo que faz sentido é a meditação, esse autocuidado mesmo de saber ouvir desse lugar. Então, você já trouxe várias práticas aqui, né? Mas se a gente pudesse sistematizar, assim, para quem está nos ouvindo também, seguir aí como hashtag fica a dica, sabe? Como é que você hoje tem dialogado e que práticas têm feito muito sentido para você nesse lugar desse cuidado e de amorosidade com a sua ansiedade, né? A forma que eu cuido da minha ansiedade hoje, na verdade, não gosto nem de falar que é minha, porque eu não gosto muito dela, sabe? Sim. Mas ela está presente, eu não posso negar. Então, em alguns momentos, ela vem e sempre para me mostrar algo. E é muito louco, porque eu não gosto de romantizar nada disso que a gente conversou aqui agora, porque são caminhos difíceis de percorrer. São escolhas de aprofundar em lugares que muitas vezes não são confortáveis, né? E daí fazer novas escolhas. Mas hoje o que me ajuda muito é a respiração, é a prática da respiração, é reconhecer
todos os dias o meu corpo, como estou, aquele check-up que eu falei, né? Diariamente. Claro. Não negligenciar quando não estou bem. Então, não fugir de quando eu não estou bem ou quando algo me incomoda, né? Os meus incômodos comigo, com as relações, com o trabalho, cuidar do que está acontecendo. Então, tem momentos que fala, não quero ver isso agora, mas é importante ver em algum momento. Então, hoje me ajuda muito a terapia do som. Eu aprendi a tocar instrumentos para mim, a me beneficiar do meu instrumento, corpo humano, que toca um instrumento ancestral para me beneficiar daquela frequência, daquela vibração. Então, hoje tem a meditação também, tem as conversas, eu gosto muito das trocas, né? Eu faço exercício de escuta empática, eu gosto muito de escutar sobre a história das pessoas, né? Sobre os seres humanos que estão perto de mim. Então, a música, assim, a partir do momento que eu entendi que ouvir e integrar a música que eu estou ouvindo e que eu estou sentindo, eu comecei a fazer escolhas melhores para mim. Então, a música que talvez é oferecida na rádio onde a gente tem acesso, será que te faz bem, né? Ali foi um ponto importante de reflexão para mim, porque eu gosto muito de música. Então, fazer novas escolhas, mudar um pouco o repertório, abrir um pouco, conhecer coisas diferentes, culturas diferentes. Isso me ajudou a cuidar de mim também. E hoje essas ferramentas que a gente tem de streaming, elas possibilitam a gente conhecer coisas novas e experienciar coisas novas de uma maneira incrível, né? Sim. O ponto é muito sobre a escolha, né? O estudo mais recente que foi publicado sobre a nossa capacidade de tomar decisão, ele sustenta que a gente toma, em média, 35 mil decisões por dia. Ou seja, na medida que a gente está tomando 35 mil decisões por dia, a gente está renunciando na mesma proporção a 35 mil coisas. Porque na medida que a gente decide cuidar da gente ou não cuidar da gente, a gente já está tomando uma decisão. Na medida que a gente se favorece a escutar uma música não tão positiva, a gente também está fazendo uma escolha, a gente também está tomando uma decisão. E é muito sobre isso. Eu gosto de ver a ansiedade, no seu aspecto positivo, como algo favorável. É gostoso a gente acordar com aquela vontade de realizar, de ter um desafio, de ter um dia legal para acontecer. O ponto é que às vezes a gente tempera demais e leva ela para um lugar não tão legal, como tudo na vida. Né? A dinâmica da vida, com tudo que vai num extremo, a gente acaba se perdendo, né? Então, encontrar esse caminho do meio, encontrar esse equilíbrio, encontrar essa dimensão e essa forma de como a gente funciona, é o grande saber ancestral que a gente precisa aprender a acessar. E aí, quando a gente se permite acessar, aí evoca, né, esse lugar do ancião, esse lugar da anciã. E, Oli, para mim hoje foi muito claro assim, entender por que você tinha que estar aqui, o porquê que esse movimento, né? Porque eu tenho dito que o Ancião da Cidade é uma missão, e se é uma missão, eu estou a serviço dela. Então, esse movimento, né, de deixar o campo aberto para que as pessoas que precisam estar aqui compartilhando no seu lugar de fala, na sua trajetória, qual que é essa sua relação, com certeza faz com que a gente se perceba numa dinâmica onde o que acontece com você também pode acontecer comigo, o que acontece comigo também pode acontecer com você. O ponto é que a gente está vendo os indicadores de ansiedade e os outros indicadores de saúde mental, no que diz respeito ao lado não tão positivo deles, só crescer dentro do nosso país. O Brasil hoje ocupa, segundo a Organização Mundial de Saúde, o espaço do país mais ansioso do mundo. Então isso já começa a conversa do quanto que a gente precisa voltar para casa, né? Sim. Que é esse resgate, essa reconexão, é esse reconhecer a beleza de viver, né? Sim. Acho que obrigado. Uma frase que encerra aqui o meu momento de vida hoje é o que realmente importa para cada um de nós. Assim. Não tem um certo, não tem um errado, mas o que realmente importa. E a partir disso é começar a buscar dentro. É isso. Obrigada. O que realmente importa é nessa nossa capacidade de acessar esse lugar interno,
esse é um ancião da cidade, esse espaço de muita amorosidade, de muito cuidado, de muito respeito para esse diálogo sobre a ansiedade. E hoje eu recebi a Yuli. Obrigado. Obrigado pela conexão. Obrigada. Que você possa, nessa leveza que você transmite, conseguir tocar muitos e muitos corações a partir da música, a partir de tudo que você tem entregue, e que a gente possa receber também desse seu lugar de vulnerabilidade a beleza de evoluir. Obrigado. Obrigada, Cris. Você está no Ancião da Cidade, um espaço de perspectivas e diálogos sobre a ansiedade.